Pelo que a gente já falou nas aulas passadas, a gente pode traçar um contexto. E esse contexto seria o seguinte: o sujeito aparece na reflexão sobre si mesmo, e conforme um modo de conhecimento, e está conforme como um conhecimento intersubjetivo, de sujeito a sujeito, que podemos chamar de compreensão. Isso quer dizer, eu compreendo o mundo na medida que eu me relaciono com as pessoas e tenho uma relação intersubjetiva, conhecendo os meus amigos, minha família, o meu bairro, as pessoas que eu tenho relação no mundo. E atualmente essa relação, digamos, não direta, mas de conhecimento, ela se estende aos confins do mundo todos os dias por via da relação que se tem com notícias que são representadas pelos meios de comunicação. Mas, contrariamente a tudo isso, essa relação intersubjetiva desaparece no conhecimento determinista, objetivista, que é reducionista sobre o homem e a sociedade. Então, as definições que dizem respeito a todo esse contexto, elas são simplesmente ordenadas por uma objetivização que é abstrata, absolutamente abstrata. O ser humano, para efeito de ser contribuinte, passa a ser um mero número, onde se perde a relação do ser humano real com aquilo que está sendo definido nos tribunais por via daquilo que se chama interpretação autêntica. Então, esse conhecimento determinista, reducionista sobre o homem e a sociedade, expulsou de uma forma bastante evidente da ciência o sujeito das ciências humanas, na medida em que propagou entre eles um princípio determinista redutor. Quer dizer, se eu tenho uma determinada situação que eu avalio subjetivamente, posso adotar aquilo ali como uma situação abstrata, mas eu aplico ela como se aquilo fosse realidade. O sujeito foi expulso da psicologia, porque nós temos determinados protocolos psicológicos que são aplicados em toda situação que alguém se busca tratamento. Foi expulso da história, porque a história simplesmente conta a ideia, o que interessa a uma elite. Foi expulso da sociologia. Sim, mas como foi expulso da sociologia? Frequenta-se uma semana uma grande cidade e se compara o que está sendo dito pela sociologia nas grandes cidades. Praticamente 70%, 80% da vida social não está sendo examinada. A vida social das favelas não está interessando as universidades, ao estudo, mas ela é vida social. Pode-se ver, de um ponto comum, as concepções de Lacan e Strauss, foi o desejo de liquidar o sujeito humano desse contexto que se busca estabelecer como fator científico. E isso é Lacan e Levi-Strauss que estão afirmando. Eu gostaria de que se transpusesse isso para o direito. Onde se considera essa situação transdisciplinarmente, se aplica a norma. Há um pressuposto de incidência imaginado, ele é aplicado. Sim, mas como imaginado? Nós vimos que Kelsen simplesmente diz abstração, e essa abstração transforma todas as individualidades diferentes num só
núcleo numa só situação e aplica-se a lei. Onde o direito de igualdade? Essa nossa forma de pensar, ela efetivamente não penetra nesse âmbito da desigualdade. Por isso que a gente está aqui dizendo, buscamos uma outra forma de pensar, vamos inserir a realidade na nossa forma de pensar. E aí nós podemos olhar o que Gleiser nos diz. Gleiser é um cientista brasileiro que é considerado no mundo inteiro. Tanto assim, ele recebeu um prêmio mundial em face da sua obra. Ele nos fala, a investigação empírica foi concedida como um processo que vai da descrição à explicação. Começamos pelas coisas enquanto relacionadas com nossos sentidos. Terminamos nas coisas enquanto relacionados entre si. Isso quer dizer, a individualidade de cada situação genérica, ela simplesmente é relacionada entre as diversas unidades e dali se busca estabelecer uma verdade. As classificações iniciais dessa multiplicidade baseiam-se em semelhanças sensíveis, mas conforme se desenvolvem correlações, leis, teorias, sistemas, as classificações iniciais sofrem uma revisão. A semelhança sensível deixou de ser significativa e as definições consistem em termos técnicos que foram inventados como uma consequência do avanço científico. O que é importante nessa leitura de Gleiser? Ele diz o seguinte, a ciência se faz a partir da realidade e não se toma uma realidade. Tem que se tomar a generalidade das unidades. Então, nós estamos aqui num curso nos desviando daquilo que é o foco da interpretação, que se denomina autêntica a partir de Kelsen, para uma outra forma de pensar. E cabe manter na memória uma questão importante. A teoria do conhecimento subjetivamente afirmava que a realidade tem identidade plena com aquilo que o sujeito pensa. Contraposto a essa linha de entendimento psicológico, Morin refere, subscrevendo o que Crossetet e Roger Bacon já afirmavam no século XIII. Então, cabe aqui um parênteses para dizer o seguinte: aquilo que aconteceu no século XIII está sendo trazido agora para o século XXI como um paradigma de conhecimento. Em outras palavras, diz Morin, a racionalidade pode ser definida como um conjunto de qualidades de verificação, controle, coerência, adequação, que permite assegurar a objetividade no mundo exterior e operar a distinção e a distância entre nós e o mundo. Quando se faz um pensamento a priori, a gente examina a questão e cada um diz o que é. Voltamos a Protágoras. O mundo passa a ser do tamanho da consciência de cada pessoa. E no momento em que se faz a interpretação judicial, que Kelsen diz que é autêntica, a gente simplesmente consagra aquilo que pensa cada magistrado. E a soma do que eles pensam passa a ser a decisão, a definição de poder. Eu estou contra isso? Não, eu só estou querendo que se examine o que está atrás, o que está nas antessalas desta forma de pensar. Essa parte vai ser importante daqui para frente. Vamos examinar o que diz Lonergan, um dos grandes pensadores atuais do mundo. Ele entende como padrão de definição o que ele refere agora. A unidade padrão é, portanto, uma grandeza física entre outras grandezas físicas semelhantes. Então eu tomo uma universalidade de situações individuais e traço um padrão a partir dos dados concretos
que se estabelecem dentro dessa multiplicidade. Então, entre outras grandezas semelhantes, é que se busca uma unidade de padrão. Sua posição privilegiada deve ser a simplicidade sistemática de implicar as relações de cada uma dessas grandezas a todas as outras, estabelecendo apenas as relações de todas a uma só. Então isso é muito complicado? Não é. Vamos simplificar. Toma-se uma semente de milho, que hoje tem diversas situações em que elas foram transformadas. Tem as sementes de milho que são originárias dos povos antigos e se planta. Estas sementes, elas vão produzir milho seguindo aquele padrão da semente que foi plantada. Não está escrito aqui que o padrão que se pode obter de uma determinada plantação de sementes é mais ou menos conforme. E aí pode-se dizer, essa semente ela é melhor para ser plantada em tal situação ou qual situação. Como é que se estabelece isso? Por via do exame da multiplicidade das sementes que são produzidas, plantadas, experimentadas e verificam o que elas produzem. Então, mas isso é lá na questão lá agrícola. Não. Vamos examinar as receitas que estão ocorrendo no mundo todo. O que no fundo é uma receita. É uma decorrência de troca entre o direito, entre um ato de dar e um ato de receber. Eu vendo e recebo em troca um dinheiro. Bom, mas e daí? E daí é o seguinte, a Constituição Republicana diz, tu só pode ser tributada naqueles valores que tu recebe efetivamente e que pertencem a ti. Voltamos ao PIS e COFINS. Eu recebo 100, mas daqueles 100 eu tenho que recolher 10, ou 15, ou 20 para o órgão público. O que é que pode ser tributado? O Supremo disse, não, só pode ser tributado aquele que tu recebe. Então, essa é uma questão que se implica em todo o relacionamento humano que ocorre no mundo em geral. Então, aqui nós temos Lonergan nos afirmando isso. Como é que se estabelece um determinado sistema que se articula dentro de todas as realidades? Eu tenho um sistema que impulsiona um motor. Esse sistema é diferente de outros, mas os motores iguais se impulsionam pelo mesmo sistema testado. Isso se aplica em geral. E o que se contrapõe, então, aquilo que vem de Kelsen? Mas o Kelsen é um fim de carreira, é o fim numa linha. Isso se aplicava desde Santo Agostinho, passando por Descartes, passando por Kant, e depois desemboca com outras palavras e outras argumentações em Kelsen. A decisão que decorre de uma interpretação autêntica de Kelsen nada mais é do que o imperativo categórico de Kant. O imperativo categórico de Kant nada mais é do que aquilo que Deus ditava por vias a consciência de Descartes. E nada além do que Descartes pensava é aquilo que Santo Agostinho afirmava que era o verbo divino. Eu não nego a possibilidade de alguém simplesmente, por intuição, estabelecer determinada realidade. Mas entender que essa intuição, esse poder intuitivo se estabelece nos contextos da aplicação da lei, aí não dá para entender. Essas leituras que estão sendo feitas, impondo uma vontade, muitas vezes de um ministro, para toda uma nação, sem qualquer justificação, ela decorre dessas situações. E nós, advogados, estamos na luta diária, e eu lutei 50 anos nesse âmbito,
sem saber o que está na retaguarda e no subsolo, articulando essa forma de pensar. E essa é a ideia que eu estou buscando. Eu não quero que aceitem aquilo que está se afirmando. Eu estou pedindo, vamos pensar juntos. Porque uma pessoa que pensa e traz uma ideia, ela não é científica. Ela só se torna ciência na medida em que é possível se ter uma unidade de pensar e dizer, esta forma é a que deve ser seguida. Essa metodologia leva à realidade. E isso quer dizer o seguinte, quando se aplica uma determinada regra jurídica nos tribunais, sejam de primeira instância, de segunda, terceira ou quarta instância, esta metodologia é a que deve ser aplicada. Não, mas aí tu está querendo demais. Tudo bem, vamos examinar o que é água. Se estabelecer a H2O, eu posso pensar o que eu quero, mas no momento em que eu tenho que identificar o que é água, eu tenho essa fórmula para aplicar. Mas e o que tu quer com isso? Eu quero simplesmente dizer o seguinte, no momento em que a gente tem uma ciência jurídica justificada, tecnicamente, cientificamente, não importa muito quem a gente vai escolher como ministro. Porque ele tem que seguir aquela técnica. Ele pode, na vida particular, pensar o que quer. Mas no momento em que ele vai aplicar, reconhecer uma incidência do imposto de renda, ele tem um padrão de conhecimento que ele tem que seguir, é um protocolo que ele tem que seguir para dizer que existe renda ou não existe. Ele não pode, não, mas eu acho que tem renda. Não é acha, demonstre. E toda demonstração tem seus parâmetros e sua forma para que se demonstre esse quadrado que pode ser utilizado como como pressuposto de incidência. É isso que se quer dizer. A mim me parece que essa forma vinculada à realidade é que aí passa a ser uma interpretação autêntica. Não é aquela situação imaginada por um tribunal ou por um magistrado que passa a ser a interpretação autêntica. Para ter autenticidade, eu tenho que demonstrar essa autenticidade. E a única forma que eu tenho para demonstrar essa autenticidade é vincular a minha interpretação à realidade que ocorre. E não aquela realidade composta num quadradinho lógico num instante qualquer. Ela tem que ser inserida num contexto onde tudo muda a cada instante. Esse instante já não existe mais. Esse outro está vindo, mas logo ele desaparece. É essa a ideia que tem que ser superada e trazida para a realidade da interpretação jurídica. Dentro de um contexto constitucional amplo. É essa a posição que a gente está querendo que seja estudada nesse país.